Eu gostaria de saudar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar vocês para a gente ler no livro de 1 Samuel. Tenha a sua Bíblia aberta no livro 1 Samuel. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma época muito desafiadora para a fé cristã. Embora nós somos exortados diariamente pela palavra de Deus para mantermos uma vida dedicada e devocional a Deus, para priorizarmos o reino de Deus, para dedicar a nossa vida em exclusividade às coisas espirituais. Da mesma maneira também a gente consagrar a nossa família também às coisas de Deus. Educar nossos filhos na casa de Deus, nos dedicar não só em ter uma vida particular em devoção a Deus, mas também poder se dedicar nas coisas da igreja, nos trabalhos, estar nos cultos. E isso é muito desafiador no tempo em que nós estamos vivendo, porque é um tempo que nos desgasta muito, desgasta nossas energias espirituais, nos causa estresse, tantos problemas diários da vida. Um pai que tem que acordar de manhã cedo para trazer o pão para dentro de casa, passa o dia trabalhando, chega em casa já cansado, esgotado, aí tem que vir à igreja, e às vezes não tem energia espiritual para vir à igreja. Às vezes é a mulher que passa o dia trabalhando em casa, é ocupado com as tarefas domésticas, aquilo causa estresse, aquilo causa também esgotamento até psicológico, esgotamento físico. Estressante, ter que cuidar dos filhos, passa o dia lutando com os filhos. Às vezes a criança é pequena, tem 3, 4 crianças, à noite chega, não tem força para vir à igreja, está com as suas energias esgotadas, Também os jovens que tem que labutar o dia todo, se dedicar aos estudos, a faculdade, o trabalho. Isso vai tomando nosso tempo, gastando nossas energias, esgotando o nosso ânimo, E quando a gente chega de noite em casa, já não tem força para vir à igreja. Muitas famílias estão totalmente desanimadas, Tem a crise dentro da família, a briga do casal, tantas coisas que esgotam espiritualmente as pessoas, que causa desânimo para se dedicarem de uma maneira excelente a Deus, de uma maneira que a Bíblia nos recomenda a buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. E não só esses problemas diários, cotidianos, nos esgota, mas também até situações mais dramáticas, situação mais difícil, como uma perda de um parente, Isso esmaga a família, Isso deixa as pessoas numa situação totalmente sem força, sem ânimo, às vezes um divórcio, às vezes é uma doença grave que a pessoa adquire,
e a pessoa vai perdendo ânimo, aquilo vai trazendo tristeza na família, vai até mesmo destruindo toda a esperança da família. E diante dessa situação, desse caos que abate sobre todos nós, seja crentes ou não crentes, aonde nós vamos encontrar forças, de onde nós vamos extrair energias para poder superar todas essas coisas, para poder ter ânimo e poder servir a Deus com alegria, poder dedicar a nossa vida a Deus diante da tragédia, diante das coisas ruins da vida. Aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, em 1 Samuel capítulo 30, que vai exatamente narrar a história de Davi e o que aconteceu com ele, e a tragédia que ele enfrentou, que foi de esmagar o seu espírito, e como ele conseguiu superar e poder servir a Deus. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo número 1, diz assim a palavra de Deus: quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado a Negueb e devastado e incendiado a cidade de Ziglag. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele romperam-se em exclamações de horror, brados de dor e de pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Davi, versículo 6, ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com os sequestros de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Aí mais tarde aí o texto diz: mas Davi recebeu forças do Senhor. Quer dizer, Davi enfrentou uma das piores tragédias da sua vida, mas ele encontrou forças em Deus para superar essa tragédia. Então, do mesmo modo também, diante das dificuldades que nós enfrentamos, diante das tragédias que pode abater sobre as nossas vidas, sobre a vida de nossos parentes, ou sobre a vida de nossa família, nós devemos encontrar forças em Deus. Porque Deus é a fonte inesgotável de força. O Deus que criou o universo e mantém esse universo pelo poder da sua força, pelo poder da sua energia, é esse Deus que supre as nossas forças espirituais. É Ele que ergue-nos quando nós estamos prostrados diante de nossas dificuldades. O profeta Isaías, ele fala acerca de Deus e dessa força que Ele tem, dizendo: não sabeis e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa
e nem se fadiga, não há esquadriação de seu entendimento, porque Ele dá força ao cansado, Ele dá vigor àquele que não tem nenhuma força. Os jovens, que são símbolo de força, se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão e voarão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, meus irmãos, servindo a esse Deus, que é uma fonte inesgotável de força, de vigor e de energia, mesmo a gente estando aflito, perplexo, abatido, nós encontramos energia, força em Deus, quando nós esperamos nele. Glória a Deus. Foi a primeira coisa que Davi fez, foi esperar em Deus. O versículo 8 diz: então Davi, ele consultou a Deus, quer dizer, ele esperou a orientação de Deus. Então, o segredo, meus irmãos, da gente manter o ânimo, a energia, mesmo diante de uma grande dificuldade, é esperar em Deus, é não perder a nossa esperança, porque Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo que a gente enfrente uma situação contra a esperança, nós temos que esperar. É o que está dito acerca do patriarca Davi, ou do patriarca Abraão. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança, ainda que ele estava enfrentando e esperando que acontecesse na sua vida algo que era impossível para ele e para sua esposa, mas ele não desanimou. A Bíblia registra em Romanos que Abraão em esperança creu contra a esperança e não enfraqueceu na fé, nem atentou para a sua situação difícil e não duvidou da promessa de Deus, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que Deus que tinha prometido também era poderoso para fazer. Então a nossa esperança em Deus nos nutre de força o suficiente da gente poder superar qualquer situação, porque Deus é aquele que renova a força do seu povo. Então esse é o primeiro ponto. Deus, Ele é uma fonte inesgotável de força. Se você está sem força, se você está sem energia para caminhar, para enfrentar, para se erguer, em Deus você se ergue. Em Deus você consegue recobrar suas energias e seguir avante. Outro ponto, porque o cristão, mesmo na dificuldade
dificuldade que causa desânimo, tristeza, angústia, dor, ele pode encontrar força em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, Deus não é um Deus que vive emburrado, não é um Deus melancólico, não é um Deus triste, desanimado. Não, Deus é um Deus alegre, porque para Ele nada é difícil, nada é impossível, não existe nada demasiadamente maravilhoso para Deus. Então Ele está a todo momento alegre. É por isso que a Bíblia chama de o Deus bendito, o Deus feliz, o Deus bem-aventurado. E essa alegria constante de Deus é que nos nutre de força, porque enquanto o rosto de Deus está esclarecendo para nós, com certeza a sua graça também está sendo derramada sobre o seu povo. É por isso que na tristeza, na angústia, na aflição, na dor, o crente tem que estar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que na presença de Deus há júbilo de alegria, há delícias de prazer. Então, enquanto o crente está na presença de Deus, ele está encontrando força para se alegrar em Deus. Eu faço-vos lembrar a história de Paulo e Silas. Quando chegaram à cidade de Filipos para pregar o Evangelho. Ali, eles pregaram a palavra de Deus, mas não foram bem aceitos por aqueles povos. A mensagem a mensagem não foi bem aceita para aquela cidade. Paulo e Silas foram presos, açoitados em praça pública, humilhados, ficaram praticamente exauridos, sem forças, de tanto ser açoitados, e ainda por cima foram jogados ao calabouço, onde ficaram ali amarrados com seus pés e mãos. Então aqueles dois missionários naquele estado ali, de dor, de angústia, sem força, sem energia, mas eles não desanimaram. Porque a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos e oravam a Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles faziam isso, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveram e logo se abriram todas as portas. Então, fracos e abatidos, eles encontraram na presença de Deus energia e força para cantar e louvar a Deus, e Deus trouxe o livramento para aqueles homens. Então, quando nós estamos abatidos, angustiados, mas estamos na presença de Deus, cantando e orando, Deus vai trazer o escape para o seu povo. E quando nós cantamos e oramos, Deus abre a porta que está fechada, Deus quebra até ferrolhos de bronze, Deus ergue o abatido e cura o doente, Deus é até capaz de trazer à vida aqueles que estão mortos, porque Deus, que é transbordante em alegria,
participa conosco a sua alegria, e isso nos enche de força, de poder e de graça. É por isso, meus irmãos, que na angústia, na aflição, nós temos que estar na casa de Deus e na presença de Deus, porque aqui a gente encontra força para superar qualquer dificuldade e qualquer situação. Glória a Deus. Se você ler os Salmos, você vai deparar com os santos passando por várias situações na vida, situações angustiantes, situações difíceis, mas esses santos, nas suas ansiedades, nos seus estresses, nas suas dificuldades, eles buscaram e encontraram força em Deus, porque eles tinham um dilema, que era: lança as tuas preocupações sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Então, na dor e na angústia, eles lançavam as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus estresses sobre Deus, em oração, e Deus cuidava de seus santos. Glória a Deus. Eles encontravam em Deus força e graça. O Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, quando você não tiver nenhum apoio em lugar nenhum, quando você olhar para todos os lados e tudo for apenas dificuldade, levante os seus olhos com esperança para o amanhã da eternidade, porque ali está escrito que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e ali não haverá mais dor, nem pranto, nem choro e nem morte, porque Deus fará nova todas as coisas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Davi, quando enfrentou essa situação, chorou, se prostrou, rasgou suas vestes, sentiu uma angústia profunda no seu coração, mas ele se fortaleceu em Deus, ele se ergueu da cinza, e diz a Bíblia que ele reuniu os seus soldados e perseguiu os seus inimigos a noite toda, mas de manhã Deus lhe deu a vitória. A tristeza de Davi se transformou em alegria, o seu choro em júbilo, e aquilo que ele perdeu, Deus fez com que ele readquirisse novamente, porque ele encontrou força em Deus. Ele não ficou prostrado chorando, não, ele se ergueu, crendo que o seu Deus iria lhe conceder a vitória. Glória a Deus. Então se alegre com a alegria de Deus. Busque força e ânimo no Deus que está sempre alegre. E para terminar, porque nós devemos buscar força em Deus,
mesmo que a situação esteja nos esmagando, nos estraçalhando o espírito, devemos buscar força em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Nada acontece na vida de um filho de Deus se não for permitido por Deus. E se Deus permite, Ele permite com propósito. Por isso que o cristão não deve questionar com Deus, não deve reclamar com Deus, não deve murmurar de Deus, porque Deus que nos ama, cuida da gente, e Ele faz com que as coisas ruins se transformem em coisas boas. Ele faz com que a maldição se transforme em bênção. Ele faz com que o mal se torne bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Muitas vezes nós nem entendemos por que estamos passando por aquela situação, mas Deus sabe. E através dessa situação, Deus está gerando bênção para você, para a sua família e para a igreja. Eu me lembro quando eu estive no hospital, porque sofri um infarto e fui levado à pressa à UTI e estive uma semana em coma. Aí depois eu saí de coma e estava com insuficiência respiratória. E estão lá no UTI com insuficiência respiratória, peguei uma infecção. Então os médicos disseram: ó, seu esposo está com uma infecção muito grande, nós vamos ter que entubá-lo, colocar no traqueoste e também colocar ele em coma, para que ele possa reagir. Então me colocaram em coma, me entubaram, colocaram um traqueoste em mim, e eu estava ali, sem entender e sem saber por que aquilo estava acontecendo comigo. E estando em coma, eu tive uma experiência com Deus. Eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma revelação, se foi uma visão, ou se foi uma alucinação. Eu só sei que quando eu estava ali, isolado, dentro do UTI, em coma, eu vi diante de mim, se abriu diante de mim uma visão, e eu estava como em uma fábrica. E nessa fábrica, eu vi duas rodas, uma roda grande e outra pequena, que estavam sendo movimentadas por uma corrente. E eu também vi que quem estava movimentando aquelas rodas era um homem montado em uma bicicleta muito grande, a bicicleta. E ele estava ali pedalando, e enquanto ele pedalava, aquelas rodas se movimentavam. E quando aquelas rodas se movimentavam, eu percebi que havia um gerador muito grande em frente daquela bicicleta. Quando ele pedalava, aquelas rodas produziam energia naquele gerador. E produzindo energia naquele gerador, eu olhei assim de lado, vi uma janela de vidro. E eu olhei para dentro daquela janela de vidro e percebi
uma cidade toda iluminada, com muitas luzes piscando naquelas casas. Então eu olhei novamente para aquele homem, um homem vestido de branco, com a sandália nos pés, pedalando aquela bicicleta. E Deus falou no meu espírito e disse: esse maquinário aí representa os crentes. E embora esse homem esteja pedalando com muita força, e quanto mais ele pedala, mais vai desgastando essas peças, vai desgastando esse maquinário, mas isso vai produzindo energia, e essa energia vai trazendo benefício para a cidade, vai produzindo luz na cidade. Então Deus me fez compreender que o sofrimento do povo de Deus, que aquilo que o povo de Deus passa nesse mundo, que ainda que seja desgastante, mas isso de alguma maneira está produzindo luz e vida neste mundo. Porque as pessoas olham para nós, muitas vezes carregando um fardo pesado, mas nós estamos na presença de Deus, se alegrando, servindo a Deus com alegria. E isso de alguma maneira serve de testemunho para o mundo. Glória a Deus. É por isso que o salmista disse que quando ele está dentro de um saco de lodo, e Deus o resgata ele dali, coloca os seus pés sobre a rocha e põe um novo cântico na sua boca, e muitos ouvirão e aprenderão a confiar no Senhor. Então, meu irmão, para concluir, a aflição, a dor, a angústia que você passa, que você enfrenta, Deus é poderoso para transformar isso em bênção na sua vida, na vida da sua família e na vida de qualquer pessoa que vai ouvir o seu testemunho. E essas pessoas darão glória e louvor a Deus por causa da sua vida. Então, aprenda a esperar em Deus, que Deus fortalece você. Aprenda a se alegrar em Deus, que Deus fortalece você. Aprenda sabendo que Deus está cooperando com você na sua dor, para transformar em alegria e abençoar as outras vidas e as vidas e a sua própria vida também. E para concluir, o homem chamado Asaf enfrentou uma grande aflição na sua vida, uma aflição que quase o deixou desesperado, mas ele disse que nessa aflição, nessa dor, ele encontrou força em Deus. E no Salmo 73 ele escreveu: ainda que o meu corpo desfaleça, ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a minha força, Deus é a fortaleza do meu coração. Em Deus eu encontro força, luz e vida. Diz Miqueias: se eu habitar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, na fraqueza, Deus é a tua força. Na angústia, na tristeza, Ele é a tua força. Você não vai ficar prostrado, não. Você vai se erguer da cinza, vai vencer e vai triunfar, porque Deus é a tua força. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.